Estou eu aqui de volta com a Roda dos Esclarecedores no modo virtual. E é um prazer chegar até você novamente. Eu espero que os nossos conteúdos abençoem a sua vida. Eu tenho alguns recados antes de nós irmos para o período de louvor e depois para a meditação. Neste sábado, dia 25 de fevereiro, nós teremos algumas atividades envolvendo igreja ou parte da igreja. A primeira delas, às 9 horas da manhã, é o encontro do Ministério 50+, aqui nas dependências da igreja. Às 14h30, nos envolveremos numa caminhada e a celebração dos 30 anos da ABA. Pode vir para cá, 14h30, mas nós não ficaremos aqui. Nós acompanharemos um pessoal que já estará vindo da PACA, Escola Cristã Pan-Americana. Passaremos por duas outras igrejas aqui bem próximas e iremos ao Espaço Elohim, onde será realizado este culto de celebração a Deus pela vida desta organização. Se você não puder vir para cá, vá direto para o Espaço Elohim. Você deve saber onde é, senão entre em contato com a nossa secretaria e nós te informaremos. Às 16 horas começará essa celebração naquele espaço. E às 19 horas, no sábado mesmo, haverá o primeiro encontro de casais deste ano aqui na PIBG. Então, mais informações com o Celso ou com a Cris. As atividades da PIBG no dia 26, domingo, serão normais. Das 9 às 10 horas, nós temos as classes da Escola Bíblica Dominical para crianças, adultos e a terceira idade. A mulher PIBG também se reunirá naquele mesmo horário. O rever, você sabe, começa às 9 e se estende até aproximadamente 11h30. Às 10h30, nós teremos o nosso culto de celebração, e deve seguir até 12 horas. E depois teremos também o culto vespertino, das 18h30 às 19h45. As atividades da próxima semana serão relativamente normais, ok? Aparece aqui ao lado. Na segunda-feira, ensaio do Nova Aliança, na terça-feira e também na quinta, encontro de intercessores, e no sábado da outra semana, então anunciaremos posteriormente, ok? E as suas contribuições? O ministério que a PIBG realiza é mantido pela generosidade de seus membros e congregados. Então, rogamos a você para que se torne um fiel cooperador nesta obra. Passe a contribuir com o seu dízimo ou entregar as suas ofertas para ajudar na manutenção dos ministérios que a PIBG realiza. São esses os avisos por hoje. Acompanhe o restante do conteúdo que produzimos para a sua edificação. Saudações, queridos amigos da Roda dos Esclarecedores. Onde quer que você esteja nesse momento, eu quero convidar você a erguer a sua voz e adorar esse Deus que afasta de nós todo o mal pelo nome de Jesus. Vamos cantar? Diga assim comigo, ó. Pela fé do Filho de Deus, sou vencedor. Todo o mal afasta de mim, Cristo Senhor. Tudo posso em Jesus, meu fiel e bom pastor. Digo é de receber todo louvor. Cante comigo mais uma vez, diga assim, ó. Pela fé, Filho de Deus, sou vencedor. Todo mal afasta de mim, Cristo Senhor. Tudo posso em Jesus, meu fiel e bom pastor. Digo é de receber todo louvor. Tudo posso em Jesus.
grande é esse Deus que nos ajuda contra o inimigo. Exaltado seja o nome do nosso Deus. Iniciei uma série de reflexões para os encontros da Roda dos Esclarecedores com o objetivo de apresentar a vocês as estratégias satânicas e como superá-las. Eu alistei e pretendo considerar 12 destas estratégias. Na introdução que eu fiz a esta temática, na semana passada, eu teci alguns comentários sobre a realidade do mundo espiritual do mal. Procurei demonstrar que o mal surgiu inicialmente no coração de Lúcifer e que ele atuou no sentido de atrair seguidores. Os anjos que foram seduzidos pelo diabo chegam a 1/3, de acordo com Apocalipse 12, verso 4. E tendo pervertido as criaturas celestiais, também tentou e seduziu o primeiro casal, provocando assim um verdadeiro caos. Sim, a Escritura afirma, e nós, em termos práticos, percebemos que a ação de um ser poderoso, um ser que se opõe a Deus e à sua criação, é uma realidade. Na Escritura, este ser recebe muitos nomes, os quais revelam o poder que ele tem e também algumas características do caráter maligno dele. Eu exemplifiquei com diversas passagens onde ele é chamado de inimigo, leão, acusador, dragão, homicida, mentiroso, enganador, príncipe deste mundo e príncipe das potestades do ar. A obra dele é matar, roubar e destruir. E ele é chamado o tentador, porque é assim que ele age, não é? No contexto da mensagem proferida a PIBG no domingo, eu afirmei que, infelizmente, muitos têm a postura de que estão em um parque de diversões nesta vida, quando, na verdade, estão inseridos num campo de batalha. Satanás prepara cuidadosamente suas tentações de acordo com as características de cada pessoa. Nós precisamos conhecer as estratégias usadas pelo diabo, pensar nas soluções e agir visando a manutenção da nossa liberdade. São muitos os estratagemas. Eu vou mencionar 12 deles nesta série, 2 a 2, e após cada um sugerir algumas soluções, ok? Então, vamos lá. Estratagema número 1. Levar os homens de pecados menores para maiores. Eu quero ilustrar isso com o que ocorreu com Caim. A história dele está registrada em Gênesis capítulo 4. Caim e seu irmão Abel nos são apresentados de maneira objetiva. Caim era o mais velho. Caim era agricultor, Abel era pastor de ovelhas. Ambos decidiram prestar culto a Deus, trazendo daquilo com que se ocupavam. Caim trouxe do fruto da terra e Abel trouxe as partes gordas das primeiras crias do rebanho. Sem explicação do porquê, a Escritura afirma que Deus aceitou com agrado a oferta de Abel, porém não aceitou a oferta de Caim. Diante desta rejeição da parte de Deus, Caim se enfureceu. É o que está em Gênesis 4:5. E o rosto dele se transtornou. Deus não o abandonou. Deus foi ao encontro dele e teve uma conversa com ele. Eu coloco aqui ao lado os versos 6 e 7 que faz parte desta conversa. Diz Deus: por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito, mas se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça a porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Em outras palavras,
Deus estava afirmando para Caim que o pecado que ele havia cometido, talvez por não oferecer o melhor que tinha na sua plantação, devia ser reconhecido, devia ser confessado, e uma outra postura deveria ser tomada por ele. Ao invés de aceitar a correção e mudar os comportamentos, os sentimentos e as atitudes, lamentavelmente, Caim comete um pecado ainda maior, que foi o de assassinar seu irmão Abel. Essa história leva-nos a várias perguntas e tem uma delas que importa para a nossa reflexão aqui, que é a seguinte: o que é que leva uma pessoa a progredir em sua oposição a Deus? O que será que acontece para que alguém desobedeça mais e mais a Deus? Eu levanto algumas possibilidades, a história levando em conta, não é, essa história de Caim. A primeira dessas possibilidades é que a pessoa que assim o faz tem uma falsa ideia sobre quem Deus é. Ele não é Deus, não é um ser qualquer. Ele é o Criador e sustentador do universo. Ele é um ser moral e declarou o tipo de moralidade ou comportamentos que deseja para os seus filhos. Isto é notório nesta breve descrição de Deus com Caim. Deus fala abertamente a respeito do que ele deveria ser e do que ele deveria fazer. Então, muitas vezes o que acontece, segundo o meu entendimento, é que essa falsa ideia sobre quem Deus é faz com que as pessoas caminhem na direção de cometerem pecados cada vez maiores, mais críticos. Uma outra possibilidade é que as pessoas que assim procedem, partindo de pecados menores para pecados maiores, têm uma falsa ideia de quem nós somos. Quem somos? Ou quem eu sou? Quem é você? Eu sou uma criatura de Deus. Você também é uma criatura de Deus. Ele depositou em mim muitos dos seus atributos e em você também. Porém, eu continuo sendo uma criatura e, como tal, eu devo reverência ao Criador, devo obediência ao Criador. Ele fala e eu devo obedecer, me submeter. Se eu tenho uma falsa ideia a respeito de quem eu sou, se eu penso a respeito de mim mais do que na verdade eu sou, eu posso cometer um erro crasso de pensar que não devo satisfações para Deus. Uma terceira possibilidade é pessoas que cometem pecados cada vez maiores e vão subindo nessa escala, é que estas pessoas têm uma compreensão equivocada sobre o que é o pecado. O pecado precisa ser compreendido como uma afronta a Deus e à vontade dele, claramente expressa, e, portanto, passível de ser punido. O pecado é punido por Deus. E se eu tenho uma falsa compreensão do que é o pecado, então eu posso cair nesta cilada de caminhar num crescente de afronta a Deus, cometendo pecados cada vez mais crassos, mais execráveis, mais abomináveis à presença de Deus. Qualquer outra forma de se encarar o pecado pode resultar nisto, em degradação e afastamento de Deus. O pecado é uma ameaça e precisa ser respondido ou respondida essa ameaça à altura. Ouça, se algo que você considerava pecado no passado tem hoje a sua aceitação, sem reservas, é necessário você avaliar o que está acontecendo.
E se o que está acontecendo é um afrouxamento em sua vida moral, o diabo te conduzirá inevitavelmente de pecados menores para pecados maiores, comprometendo o seu testemunho e te colocando em risco diante dele, diante de Deus, né? Em resumo, qual é a solução para não ceder a esta estratégia satânica? À luz da história de Caim, uma visão renovada de Deus a partir das Escrituras. Quem Deus é, você precisa conhecer Deus. Uma visão equilibrada de si mesmo a partir das Escrituras. Então eu preciso reconhecer quem eu sou, à luz das Escrituras. E uma visão refinada a respeito do pecado, também a partir das Escrituras. A Escritura tem muito a falar a respeito do pecado, das consequências do pecado. Tantas histórias são relatadas na Escritura a respeito do pecado e o que ele causou na vida das pessoas. Então, é oportuno mencionar aqui a orientação de Paulo aos Efésios, capítulo 4, verso 27. Não deem lugar ao diabo. Ouvir o diabo, dar margem para as sugestões dele, pode conduzir-nos a abismos, pós-abismos, em afastamento a Deus. O diabo fez pouco caso do pecado e tem estratégias para conduzir as criaturas de Deus pelo mesmo caminho. Não ceda a ele. O estratagema 2 do diabo é impelir persistentemente os homens a um pecado específico. Nós temos diversos exemplos disso na nossa própria vida e na de pessoas ao nosso redor, não é verdade? Eu tenho em mente uma pessoa que me procurou para orientação espiritual. Nós caminhamos juntos por cerca de 2 anos. Aqueles que me procuram para algo assim sabem que eu utilizo uma série de perguntas previamente elaboradas com espaço para a inserção de questões de ordem pessoal. Deixe-me dar exemplos do que é sugerido nesse processo de prestação de contas e acompanhamento espiritual. Aparece aqui ao lado, eu vou ler apenas para que você tenha ideia do que eu estou falando. A pessoa tem que prestar contas sobre estas questões. Você manteve tempo devocional em pelo menos 5 dias da última semana? Você deu atenção apropriada para a sua família, escutou as pessoas com amor, investiu tempo conversando com esposa, com filhos, marido, enfim. Você se expôs à pornografia ou se excitou de uma maneira inapropriada nos pensamentos ou na prática? Você foi completamente íntegro na área financeira? Deu cano em alguém? Subornou ou aceitou suborno? Você falou mal de alguém? Usou palavras torpes? Você feriu alguém verbalmente? Você cedeu a um vício? E aí então há espaço para que a pessoa registre qual é este vício que ela cedeu. No caso específico deste homem que eu atendi por espaço de quase 2 anos, nesta questão do vício, ele citou os jogos de azar, loterias, as mais diversas. Ele converteu-se a Cristo, porém sentiu uma forte inclinação para jogar. Em muitos momentos fazia isso compulsivamente, por vezes investindo até o que não tinha. Infelizmente, apesar da vergonha de ter que prestar contas com resultados negativos, né? Ou seja, apesar das repreensões e dos incentivos, apesar das consequências evidentes de que ele estava indo de mal a pior, ele não conseguiu libertação plena desse vício. Na Escritura, nós temos alguns exemplos de pessoas que, comprometidas
com pecados reincidentes, ou seja, pecados que se repetem e que minam a credibilidade, acabaram por trazer mau testemunho para a vida delas. Ou seja, quando a gente olha para elas, a gente diz, esse exemplo aí não é nada legal. Eu vou exemplificar isso com a pessoa de Judas Iscariotes. Há uma referência no Evangelho de João de que Judas era ladrão. Leia o texto para você. Está lá em João capítulo 12, versos 3 a 6. Então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, derramou-o sobre os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos, e a casa encheu-se com a fragrância do perfume. Mas um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, que mais tarde iria traí-lo, fez uma objeção. Por que esse perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? Seriam 300 denários. Ele não falou isso por se interessar pelos pobres, mas porque era ladrão. Sendo responsável pela bolsa de dinheiro, costumava tirar o que nela era colocado. Pense comigo. Quantas vezes você acha que Judas ouviu Jesus condenando esse tipo de prática? Quantas vezes você acha que Judas viu e ouviu ensino da parte de Jesus de que os discípulos dele deveriam ser generosos, não acumular terrenos nesse mundo e etc. Quantas vezes você acha que, de repente, outros dos discípulos se aproximaram de Judas e deram uma repreensão nele sobre eventuais ou em situações onde ele meteu a mão na bolsa, foi visto e criticado ou repreendido? Quantas vezes você acha que isso aconteceu? Infelizmente, um dos últimos atos de Judas foi o de vender Jesus por 30 moedas de prata. Você sabe disso. Judas tinha amor ao dinheiro. Judas deixou-se seduzir pelo vil metal e não conseguia resistir à tentação. E ele queria, de alguma maneira, desfrutar do dinheiro que chegava facilmente nas mãos dele. E todos nós sabemos como terminou essa história, apesar de Jesus ter sido muito gracioso com Judas, estendendo grande misericórdia. Eu creio, né? Grande misericórdia. Jesus estendeu a Judas, permitindo que ele continuasse no grupo, permitindo que ele continuasse cuidando da bolsa, talvez dando oportunidade para que ele se arrependesse. Qual é o pecado que atrai você e no qual você reincide vez após vez? Uma vez que o pecado é tão poderoso em seus efeitos, como é que você tem lidado com aqueles que são reincidentes em sua vida? Em termos de solução para esta estratégia de Satanás, né, de levar a reincidir, eu creio que nós podemos citar algumas soluções, né, fundamentadas em Tiago 4, 7 a 10. O texto aparece aqui ao lado, leio para você. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Entristeçam-se, lamentem e chorem, troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Em resumo, quais são as soluções indicadas nesse texto? Eu procurei grifar aí para você algumas delas. Submissão a Deus, no versículo 7.
descobrir a vontade específica de Deus e obedecer fielmente, sem fazer corpo mole, sem querer ficar se desculpando também. Aproximar-se de Deus, está lá no versículo 9, no versículo 8, né? Como é que você se aproxima de Deus? As disciplinas espirituais ajudam aqui, né? A oração, a confissão, a adoração. Humilhar-se diante do Senhor, versículo 10, reconhecimento do pecado, reconhecimento da incapacidade própria de solucionar o pecado. Então você precisa humilhar-se diante de Deus. Aparecem outras indicações ali. Eu acho que é solução para nós. Diz ali no versículo 7 que devemos resistir ao diabo com as forças que Deus dá, usando a palavra, não cedendo às insinuações dele. Resistir e não ceder a ele. Limpar as mãos e purificar o coração, no versículo 8. Isto é compromisso de não voltar mais à prática. Nesse sentido, a prestação de contas a outros pode ajudar muito. Lembre-se das perguntas que eu projetei aqui agora há pouco? Na medida em que você percebe quais são suas áreas de vulnerabilidade, ou seja, áreas que o diabo conhece muito bem e que conduz muitas vezes você à reincidência, né? Soprando nos seus ouvidos de que você necessita disso, você precisa daquilo. Então, você, na medida em que presta contas a outra pessoa, poderá encontrar liberdade. E no verso 9 fala ainda de entristecer-se, lamentar e chorar pelos pecados cometidos, por pessoas feridas em razão do seu pecado. Eu estou consciente, você também deve estar, de que enquanto neste mundo não estaremos livres dos assédios do diabo, no sentido de levar-nos ao pecado. Mas à luz do que nos afirma a palavra, não podemos e nem devemos ficar à mercê das seduções do diabo. Ao contrário, há o que fazer e devemos encarar isso com altivez, com determinação, sabendo que Deus está perto e pronto para nos auxiliar. Em resumo, na reflexão de hoje, vimos duas estratégias de Satanás. A primeira é levar os homens de pecados menores para pecados maiores. E as soluções aqui, apontadas à luz de Gênesis 4, 6 e 7, são uma visão renovada de Deus, sempre a partir das Escrituras, uma visão equilibrada de si mesmo, à luz das Escrituras, uma visão refinada a respeito do pecado, a partir das Escrituras. A segunda estratégia que te apresentei foi impelir persistentemente os homens a um pecado específico. Ele faz isso. E as soluções apontadas à luz de Tiago 4, 7 a 10 são, em relação a Deus, submissão, aproximação, humilhar-se. Em relação ao diabo, resistência. Em relação a si mesmo, em relação a você, limpar as mãos, purificar o coração, entristecer-se, lamentar e chorar. Eu espero que estas soluções aí indicadas lhe sejam úteis e que você as ative em sua vida. Por hoje é isso. Deus te abençoe e te conceda vitórias na luta contra o pecado e contra Satanás. Olá, queridos, graça e paz. Vamos para o nosso tempo de oração dentro da Roda dos Esclarecedores, para os pedidos e também agradecimentos que chegaram até nós. A Joselita pede oração pela saúde de seu irmão Edgar e por Telinho. A Keila Tamaki pede oração pela missionária Thalita Celes, que está na Colômbia. Também pede pelas 30 crianças que ela, Thalita, tem trabalhado lá. Pelas 6 dessas 30 crianças que aceitaram a Jesus e para que o Senhor envie uma equipe para auxiliá-la no trabalho que tem realizado. A Priscila do Carmo pede oração pela chegada da Alice, por proteção e saúde no momento do parto,
e para que Deus os acalme da ansiedade enquanto esperam por este momento. O Roque agradece pelas vitórias alcançadas e pela EBD, que tem sido bênção. Pede oração pelos GFs, por unidade e avivamento na PIBG e pelos pastores e líderes na condução da igreja. A Lenisvalda pede oração por sua vida, para que ela continue sempre nos caminhos do Senhor e que consiga estar mais próximo da igreja. O Moisés agradece pela vida dos irmãos da PIBG que têm os ajudado com fraldas para sua filha Elaine. A Sandra Sanches pede oração por sua filha Caroline, que está afastada, mas no domingo esteve na igreja com seu namorado. Que o Senhor continue trabalhando em suas vidas e que eles se firmem no Senhor. Aproveito esse tempo também, meus irmãos, para que nós juntos clamemos ao Senhor por toda essa situação acontecendo em São Sebastião em decorrência das chuvas, pelas famílias enlutadas, pelas pessoas que estão desabrigadas, por aqueles que estão trabalhando para melhorar um pouco a condição das pessoas ali nos bairros de São Sebastião. Vamos orar por isso também. Oremos. Pai, em nome de Jesus, queremos glorificar ao Senhor, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Obrigado pela oportunidade que nós temos, através de Jesus Cristo, pelos méritos de Jesus Cristo, de nos achegarmos ao Senhor, ó Deus, com súplicas e também com ações de graças. Colocamos diante do Senhor, ó Pai, a vida do Edgar, irmão da Joselita, Senhor, que o Senhor seja com ele em nome de Jesus, que o Senhor restaure a saúde, que o Senhor o abençoe. Também pedimos por Telinho, Deus, que o Senhor o ajude, que o Senhor o abençoe em todas as suas necessidades. Se ele estiver passando por problemas de saúde, que o Senhor, em nome de Jesus Cristo, possa se manifestar ali. Se for por outros problemas, que o Senhor coloque a tua mão também, ó Deus, em nome de Jesus Cristo. Clamamos ao Senhor pela vida da Thalita Celes, que está lá na Colômbia, servindo ao Senhor como missionária. Louvado seja o Senhor pela vida dela, que o Senhor continue cuidando dela, abençoando, capacitando, ó Deus, que o Senhor cuide dessas 30 crianças e o Senhor abençoe, que o Senhor fale ao coração dessas 30 crianças, as quais a Thalita tem trabalhado lá. E te pedimos, ó Deus, que o Senhor fortaleça essas 6 crianças que confessaram a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. A tua palavra diz que certa vez Jesus disse: venham a mim os pequeninos. Então, em nome de Jesus, nós queremos clamar para que o caminho entre esses pequeninos e o Senhor seja livre, Pai, e seja permanente, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Abençoa, ó Deus, e levanta obreiros, levanta a equipe para a Thalita trabalhar ali também, ó Pai, em nome de Jesus, que o Senhor continue movendo, que o Senhor continue trabalhando na vida das pessoas as quais a Thalita tem tido contato ali, ó Pai. Nós clamamos ao Senhor pela chegada da Alice, filha da Priscila e do Tiago, Pai. Clamamos por proteção e por saúde no momento do parto. Clamamos ao Senhor para que Deus, o Senhor, acalme tanto a Priscila, quanto o Tiago, quanto a Elô da ansiedade, Senhor. Que o Senhor lance fora do coração deles a ansiedade, enquanto eles esperam por esse momento tão precioso de ver o rostinho da Alice, de ter ali o nascimento dela. Que o Senhor abençoe a Alice, que ela venha com grande saúde, Pai, que o Senhor livre de todo mal, que o Senhor abençoe o momento do parto, que em nome de Jesus o Senhor seja com essa família preciosa ali, cuida do Tiago, cuida da Elô, cuida também da Priscila, Pai. Como eu já te pedi, afasta do coração deles a ansiedade, em nome de Jesus, ó Pai. Agradecemos ao Senhor pelas vitórias alcançadas, pelo Roque, Deus. Louvado seja o Senhor por isso. E também louvamos ao Senhor pela escola bíblica dominical, que tem sido bênção, Pai. Louvado seja o Senhor. Clamamos a Ti pelos grupos familiares, que em nome de Jesus o Senhor cuide de cada líder, de cada anfitrião, de cada pessoa que tem ido aos grupos familiares, que seja um ambiente de pastoreio mútuo, de comunhão, que seja um ambiente de manifestação da graça do Senhor, ó Deus, em nome de Jesus.
Também clamamos ao Senhor por unidade e avivamento na nossa igreja, na PIBG, Pai. Que haja cada vez mais unidade, que o Teu Espírito Santo possa trazer um avivamento poderoso da parte do Senhor, ó Deus, em nome de Jesus, sobre a Sua igreja, Pai. Também clamamos ao Senhor por todos os pastores da PIBG, que o Senhor cuide de cada um, que o Senhor cuide de suas famílias, que o Senhor abençoe, Pai, os seus aspectos pessoais, a sua pessoalidade, Deus, em nome de Jesus, nas suas particularidades, ó Pai. Clamamos ao Senhor por cada um dos pastores, também pelos líderes da PIBG na condução da Tua igreja, que o Senhor abençoe, que o Senhor dê sabedoria, que o Senhor dê discernimento, Pai, em nome de Jesus. Pai, nós clamamos ao Senhor pela vida da Lenisvalda, que o Senhor seja com ela, que ela possa perceber a companhia do Senhor, o sustentar do Senhor na vida dela a todo instante, Deus. Que ela continue sempre nos caminhos do Senhor e que ela consiga estar mais próximo da igreja, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, nós clamamos para que a Lenisvalda possa estar mais próxima da igreja, que ela possa se sentir mais abraçada, que ela possa se sentir mais apoiada, que ela possa perceber a Tua ação através dos irmãos dessa igreja, através de ações particulares do Senhor na vida dela, Pai, em nome de Jesus. Louvamos ao Senhor pela vida dos irmãos da PIBG que têm ajudado o Moisés, a irmã Amália, a família deles, com as fraldas para a filha deles, a Elaine, Pai. Louvado seja o Senhor, que o Senhor continue cuidando de cada um destes que tem ajudado, que o Senhor continue suprindo abundantemente na vida de cada um, Pai. E que o Senhor continue também cuidando do irmão Moisés, que o Senhor cuide também da irmã Amália, da Elaine. Te peço que o Senhor seja também com a Sheila, Pai, que o Senhor vá de encontro ao coração dela, em nome de Jesus. Te peço pelas netas do irmão Moisés e da irmã Amália também, que o Senhor seja com cada uma delas, que o Seu Espírito Santo possa tocar na mente e no coração delas também, ó Deus, em nome de Jesus. E nós clamamos também, Pai, pela Caroline, a filha da Sandra, que está afastada, mas no domingo esteve aqui na igreja junto com o namorado. Deus, faz a Tua obra na vida da Carol, em nome de Jesus. Planta, Pai, no coração dela proximidade com o Senhor, Pai. Planta no coração dela a necessidade de estar próximo ao Senhor, de servir ao Senhor e de seguir ao Senhor. Te peço isso por ela, te peço isso por este namorado dela também, ó Deus, que o Senhor a atraia com os Seus laços de amor para mais perto de Ti, ó Deus, em nome de Jesus. Aproveitamos também esse momento de intercessão, esse momento de oração, Pai, para colocar diante do Senhor as vidas das pessoas que estão em meio a essa tragédia que aconteceu ali na cidade de São Sebastião. Deus, tem misericórdia, Pai, tem misericórdia. Cuida de cada família enlutada, Pai. Em nome de Jesus, fortalece, consola, conforta, dá esperança, Deus, em nome de Jesus, para essas pessoas, ó Pai. Aquelas que estão com familiares desaparecidos, Deus. Em nome de Jesus, que o Senhor cuide dessas famílias, Pai. Senhor, dá força para as famílias que perderam todos os bens que tinham, para que elas possam reconstruir, ó Pai, que o Senhor dê graça, que o Senhor dê suprimento, que o Senhor dê tudo quanto for necessário para que elas reconstruam as suas casas, reconstruam as suas vidas, ó Deus. Em nome de Jesus, ó Pai, seja com aqueles que estão trabalhando ali incessantemente para salvar vidas, estão trabalhando ali para diminuir perdas. Em nome de Jesus, ó Pai, seja com cada um destes, ó Pai. Nos move a ajudar de alguma forma as pessoas que estão passando por necessidade ali, que cada um possa fazer um pouquinho, cada um possa fazer a sua parte, tantos órgãos, tantas instituições, arrecadando para ajudar de alguma forma aquela cidade, aquelas pessoas, que o Senhor nos mova na nossa particularidade a ajudar com aquilo que nós podemos, ó Pai, além das nossas orações, que nós possamos também estender a mão, estender o braço. Deus, em nome de Jesus, cuida, Pai, das pessoas que estão passando por tanto sofrimento ali, ó Deus.
Cuida, abençoa, supre, Deus. Em nome de Jesus. Colocamos diante de Ti, Pai, todas essas coisas, sabedores de que o Senhor é conosco, que o Senhor é por nós. Em nome de Jesus Cristo que nós oramos. Amém e amém. A PIBG agradece a sua oferta generosa para a manutenção do ministério realizado por essa igreja. Aos que desejarem fazer isso, informamos nossas contas. Deus ama quem dá com alegria. PIBG, uma comunidade de amor onde Deus se manifesta.